Está chegando a hora do nosso famoso rufar de talheres. E você já reparou que os pratos podem ser deliciosos e também lindos de se ver? Porque eu acho que essas coisas são muito ligadas. Eles são recheados de cores, de texturas, de histórias. E tudo isso harmoniza perfeitamente com o seu desejo de novas experiências gastronômicas e culturais. E pensando nisso, nós trouxemos no nosso Espaço Gourmet hoje uma lindíssima apresentação que vai matar sua fome de arte sob o ponto de vista da pintora latino-americana mais famosa do século XX e figura fundamental da arte mexicana, Frida Kahlo. A Frida pintou a sua própria história, mas com cores fortes, expressões marcantes, cenas inusitadas e doloridas. E pode ser definida como um exemplo de superação, transformando seu sofrimento em arte. Hoje, o nosso jantar terá pinceladas de Frida, mas será preparado por a minha amada amiga, que é jornalista nas horas vagas, mas é grand chef de cozinha sempre e que também é admiradora da sua arte, assim como eu. Esther Rocha. Ô, minha princesa, chegou o dia. Ô, meu príncipe. Ô, amor meu. Como é que você está? Feliz. Olha, hoje nós vamos aprender um pouco das personalidades mais marcantes do México, que você ama, eu também, Frida Kahlo. Patriota, comunista, revolucionária. E a Frida sempre foi apaixonada pela culinária do México, né? É bacana que está em cima os pratos em cima da bandeira do México, com águia e tudo, olha que bacana. E ela adorava tudo que remetesse, né, às tradições mexicanas. Você é um dos brasileiros que mais conhece México. Quer dizer, que eu conheço, é verdade? O que você aprendeu sobre ela, sobre a Frida? Olha, eu pensei que eu conhecia a Frida, Rony. E eu estudei bastante. Eu conheço o México muito bem. Mas é aquela coisa que a gente sempre fala. Conhecer o paladar de uma pessoa é conhecer uma intimidade dessa pessoa. Claro. Então, ao mesmo tempo que a gente tem aquela Frida brava, raivosa, revoltada, divertida, eu acho que na comida você encontra a Frida singela, a Frida doce, a Frida dona de casa, a Frida que ama o marido. Então, é muito interessante, porque o México é isso é muito caseiro, né? Eu até hoje, conversando com os meus amigos vindo para cá, eu falava assim, mas o México é muito caseiro, né? A gente está acostumado a fazer produções e tal. Mas aí depois, quando você junta tudo, fica lindo, né? Acho que existe uma harmonia, né? Sem dúvida. Olha aí, essa é a Casa Azul, onde eu passei muitas tardes da minha vida, que é onde a Frida morou. Exato. Onde ela nasceu. Você sabe que no México se fala uma coisa muito interessante, que uma pessoa que nasce e morre na mesma casa é uma pessoa especial, é uma pessoa iluminada. E a Frida nasceu e morreu nessa casa. Olha. Então, essa casa... Olha, essa é a sala de jantar, eles chamam de comedor. É comedor. O comedor. E esse lugar é muito especial. Você sabe que a energia da Frida está ali, dentro daquela casa. Mais do que a do Diego Rivera. Eu adoro ele também, mas sim, a energia dela está nessa casa. Ele judiou muito dela também. Ela teve uma vida muitíssimo sofrida. Muito louca também, né? Mas olha, ela reflete isso nas obras que ela pintou. Eu vejo, ela pintava com cores fortes, né? Intensas, né? E que eram expressivas. Essas cores também podem ser vistas agora aí nos pratos que você fez. Pois é, acho que... é bem Frida. É bem, porque assim, as cores fortes, no caso aqui, são os temperos, as especiarias. Não existe no México uma comida que não seja picante. Exatamente, spicy. Mas e aí que tá, eu acho que o mexicano, para mim, é um povo que eu amo porque tem uma ingenuidade. É muito parecido com o brasileiro, mas eles têm uma ingenuidade que o brasileiro não tem. O brasileiro tem outros atributos, o mexicano tem ingenuidade. E essa comida, e a Frida expressa isso, porque essas comidas eram as comidas que se fazia na casa dela. E que ela servia para os convidados. Então, essa comida é uma comida típica e é uma comida ingênua também. É simples, né? Não é simplório, é simples, né? Por exemplo, esse molho poblano é praticamente uma fórmula de química com física misturada no meio, porque isso aqui, eu só consegui chegar a isso porque
o Rosny criou um molho poblano para o nosso paladar, porque o molho poblano dos mexicanos, ele tem chocolate, então já não é uma coisa que você está acostumado a comer com carne ou com frango, né? Sim, mas não é um chocolate doce. Não, mas tem o aroma do chocolate. Eu acho que é mais marcante, a hora que eu te mostrei, né? É mais marcante o aroma do que o sabor. Então, eu acho que essa comida, ela é apaixonada e apaixonante. Bom, isso aqui é um menu de degustação? Mas olha que bacana. Essa aqui é um prato que a gente deu o nome de o preferido de Fridita. É uma galinha caipira com molho poblano. Tá. Era o prato preferido dela, tá? Vou provar. Essa aqui, a história é muito interessante. A Frida, a vida inteira dela, eu acho que a pessoa mais importante na vida dela foi o Diego, sim, mas também foi um outro homem, que era o Dr. Léo, que foi um médico que a vida toda cuidou dela. E esse prato se chama As Costeletas do Dr. Léo. Ela deu esse nome. E um nome desse você não muda. Não, lógico. Né? Lógico. Esse aqui a gente colocou, batizou de o Mar de Frida. É uma casquinha de robalo com camarões. Tá, que é isso aqui, ó. Essa casquinha aqui. Tá. Que é lindo, né? Parece lindo. Um mar, né? A gente até deu uma viajada aqui. Não viajou não, tá lindo. Esse aqui, eu acho que é o prato que eu mais amo no México. É o clássico dos clássicos que são os tamales. Tamales. Né? Os tamales, isso é uma refeição no México, não é uma entrada. Para nós é uma entrada. É uma entrada, né? Mas isso aqui, essa receita eu fiz exatamente como uma grande amiga mexicana, uma artista plástica, uma pessoa que faz esculturas em âmbar, me passou. São tamales de milho, única e exclusivamente milho nixtamalizado, que é um processo que vem dos astecas, do uso do milho. E esse molho é um molho, eu já diria que aí é um molho típico de Tulum. Porque que tem esse molho aí? Muitos jalapeños, pimentões, tomate, um pouquinho de mel. Tá. E eu sempre perguntava assim, quanto põe de chile, assim, quanto você aguentar? Aqui. E aqui, as minhas queridas, são as tortilhas artesanais. Essas tortilhas também são diferentes das tortilhas. É só milho, não tem nada além de milho aí. Você vê que não tem. E o que eu gosto da tortilha é que até eu dei um nome para esse prato que se chama Luz Tíbia e Buena, que era como a Frida definia a cor verde. E eu, assim, isso foi uma curtição. Estão mostrando bomba pra gente ali, eu já vi, mas eu vou fingir que eu não vi. Aqui são as tortilhas artesanais. Com guacamole ali? Com guacamole. Tá. E aqui a gente tem duas sobremesas. Aqui a gente tem um gelado de manga com gengibre e raspas de coco. E aí a gente tem o famoso arroz com leite, que para nós seria o arroz doce, com abacaxi ao vinho, que essa também eu trouxe de lá. Provei lá. Esse aqui você provou, é verdade. Já tem lentilha. E tem a lentilha, que é com acompanhamento da costela e os pimentões e tal. Isto é, de fato, gastronomia histórica, como o tio Newton queria tanto aqui, que queria tanto, né? O tio Newton conseguiu realizar esse sonho. Eu quero agradecer mais uma vez a minha querida amiga Esther Rocha, que, como eu disse a você, é grand chef de cuisine, que nas horas vagas é jornalista, e preparou essas delícias gastronômicas para a gente hoje. Pensando em você, cada prato pensando meu amor, em você. Muito obrigado. Eu queria que você acessasse, você vai gostar muito, www.vamosfalardecomida.com.br. Você vai ficar doido com esse site, é a coisa mais linda do mundo. E enquanto nós saboreamos cor e sabor, vamos saber um pouquinho mais sobre a vida dessa artista única. Esther, eu queria que você, se é possível, traçar um paralelo entre a obra da Frida Kahlo e os pratos que a encantavam, vai. Olha, eu acho que tem uma frase de uma música muito conhecida no México e na Espanha, que é Chorona, que eu acho que define muito isso, que ela diz: "Eu sou como um chile verde, picante, mas saboroso." Então, a Frida era uma pessoa picante, sim, uma pessoa uma pimenta difícil, verde. Mas era uma pessoa extremamente saborosa, uma pessoa que... olha só, essa foto é ela na sala de comer da casa. Comedor. El comedor. Olha. E é interessante, você vê que ela é bonita e não é bonita ao mesmo tempo. Alguns momentos ela está linda, alguns momentos ela não está linda.
né? Mas é a mesma pessoa, interessante. Engraçado isso. Ela seguiu essa tradição mexicana de aprender a cozinhar com a mãe, com a avó, essas coisas? Não. Como é na Itália, não? Olha que interessante. A Frida realmente aprendeu a cozinhar para o Diego. Por quê? Porque o Diego amava comer, inclusive ela chamava ele de pançom. Pançom, que tinha um barrigão, né? E ela aprendeu com a ex-mulher do Diego, que a odiava, elas se odiavam, mas não chegou um momento que ela falou, vou ter que te ensinar a comer, senão ele vai ser infeliz. Agora, as receitas da Frida, a história que eu estudei disso é muito interessante, porque ela tinha um livro. Olha, esse é um filme muito desconhecido, que se chama Frida, Naturaleza Viva. É um filme meio espanhol, meio mexicano, e tem 10 diálogos o filme inteiro. E ela está aprendendo a cozinhar com a ex-mulher do Diego. E agora, as receitas, que é muito interessante. Você sabe que a Frida sempre se disse ateia. Porém, quando ela sofreu esse acidente horrível que ela sofreu, ela fez uma promessa, porque ela via a Chorona, que seria uma mulher de preto, né, que seria a morte. Então ela prometeu a morte que todos os dias, Dia de Muerto, 2 de novembro, ela faria o famoso altar de Dia de Muerto, que no México é uma grande tradição. E ela começou a fazer isso, ela parou de fazer só quando morreu, e ela anotava as receitas. Por exemplo, tamales é uma comida muito oferecida nos altares. Ela anotava num caderninho que se chamava Erva Santa. Porém, esse caderninho sumiu. E quando resgatado, encontrado, o próprio Museu Frida Kahlo lançou um livro que não tem aqui no Brasil, que é Festas de Diego e Frida, e onde se encontram essas receitas todas. Que você fez aqui. Algumas a gente mudou, adaptou, mas são as mesmas receitas. Bom, os amores dela, né? Falamos de Diego o tempo inteiro, mas eu acredito que a vida amorosa da Frida teve a mesma intensidade dos quadros. O lerê, viu? O negócio ali foi sério. Bom, o Diego foi aquela coisa absurda de um casamento com um homem que não sabe ser fiel e que já avisou que não seria. E por outro lado, tem uma outra biografia que eu li que conta que ele, na verdade, ele estimulava que ela tivesse romances homossexuais para que ele não tivesse tanta responsabilidade e ele não se sentia ameaçado. Mas essa é uma cena deles na Casa Azul, que mostra um casal... Mas aí de verdade mesmo... Apaixonado. Né? Sim, essa cena é real. Meu Deus do céu. Como é que pode ser apaixonada por ele? Pois é, mas você vê, ela também namorou o Trotsky. Ah, bom, é verdade. Ela recebeu... E o Trotsky morreu lá, né? Ela recebeu o Trotsky, a pedido do Diego, eles receberam na casa. Eles tiveram um romance de 1 ano que só terminou quando o Diego descobriu. E quando ele descobriu, todo mundo... Existem outras histórias do rompimento... Olha a mesa que ela fez quando o Trotsky chegou na casa dela. Na verdade, ele rompeu com o Trotsky pela Frida, mas muita gente diz que foi divergência política. Não. Tipo, pegou a minha mulher, agora não quero mais ser um amigo, entendeu? Bom, passados 50 anos da morte da Frida, ela continua inspirando mostras, eventos, museus. O que tem de novo? Tem uma coisa muito interessante, que é uma mostra que eu já vi, que é a mostra dos vestidos da Frida. Essa mostra se chama As Aparências Enganam. E é muito interessante que você, quando eu vi essa mostra, você percebe que as roupas, que ela usava aquelas roupas de terruanas, né, das mulheres terruanas, na verdade, era a maneira que a Frida tinha de esconder as deficiências dela. E esses são 2 livros infantis que foram lançados. Um deles é Argentina, é muito interessante, que é um livro para crianças superarem as suas adversidades, assim, crianças não se sentirem excluídas. Essa é a mostra das roupas e joias e tal. É muito emocionante isso, porque você anda por uma casa onde a pessoa viveu, que é a mesma coisa do Monet, que a gente até falou aqui, mas aí você vai encontrando a personalidade dessa mulher em cada cômodo da casa. É muito interessante. E você vê, essa peça, por exemplo, é uma aberração se você tirar do contexto da Frida, né? Mas aí não, aí é uma coisa que está no contexto. É muito interessante. Essa mostra, essa fotógrafa é japonesa, essa mostra já percorreu o mundo, existe um documentário e a mostra está lá no Museu da Frida. Amor meu, como somos filhos de Deus... Vamos comer, né? Vamos comer? Claro, né? Poxa, e olha, eu quero te agradecer muito, viu, Esther? Que olha, foi uma festa isso aqui, né? E foi
um sonho realizado, do teu lado e do meu. A gente está realizando muitos sonhos. Muitos sonhos então juntos, vamos continuar, vamos sonhar mais uma coisa nova. Vamos. Obrigado, amor meu. Eu te agradeço. Foi coisa mais linda. Olha, se você quiser, vamos falar de comida, é um. Se você quiser www.fuxico, é outro. Mas hoje em dia eu estou falando mais de comida. Obrigado, amor.